Olá, crianças, tudo bem com vocês? A tia Flávia estava morrendo de saudade. E aí, como é que vocês foram de férias? Aproveitaram, descansaram, passearam? Que bom, né? Porque hoje nós vamos começar com o nosso livro 3, né? Capítulo 1, Let's Enjoy the Seasons, que são das páginas 72 a 80, tá? No caso aqui da unidade 5, capítulo 1. Certo? E o que nós vamos ver aí? Quais são os itens que vão ser abordados, né? Seasons of the year and the temperature, né? Ou seja, as estações do ano e temperatura. Other vocabulary, ou seja, relacionado também às estações do ano, mas outras palavras. Day and night, né? Dia e noite. As nossas atividades aqui de hoje. Parte de Hands-on, páginas 75 a 79. E o Realidade Aumentada, nós vamos resolver 2, páginas 74 e 75. Então, eu já deixei aqui o nosso livro no ponto, você já deve estar vendo aí, tá? Que aqui, unidade 5, Seasons, nós vamos ver 2 capítulos relacionados aí a essas estações do ano. Bom, aí aqui ele já abre, né? Tem umas imagens aí nesse capítulo. Tem como se fossem 4 molduras. O que vocês vão fazer aí? Né? Antes da gente ver ainda o conceito de estação do ano, características, nomes e tal. Vocês vão lá na página do material de apoio, na página 11. Vão retirar 4 imagens e relacionar aqui. Por exemplo, fall é o outono. Como é que é a vegetação, como é que é o clima, então vocês vão observar lá as imagens, tá? Summer, verão, spring, primavera e winter é o inverno. Então, de acordo com as imagens que vocês vão encontrar lá, vocês vão recortar e colar na moldura correta para representar cada estação do ano dessas. Nós temos 4 e ela se divide aí durante o ano. Só que nós sabemos aqui que na nossa região aqui, né, onde nós moramos, Ceará, nós não vamos encontrar as 4 estações do ano definidas. E a gente sabe que em algumas partes do Brasil, principalmente a parte sul, sim, você vai ver, né? E pode até levar, dependendo do estado. Mas aqui onde nós estamos, Ceará, Fortaleza, nós só temos 2 estações, a gente chama de estação seca e estação chuvosa. E que faz calor do mesmo jeito, né? Aí aqui, ó, let's enjoy the seasons, vamos curtir, vamos aproveitar as estações. Então, nós vamos aprender o quê? E praticar, né? Aprender e praticar os nomes das estações do ano. Também vamos saber algumas das suas características, tá? E aqui no Conversa Vai, Conversa Vem, ele diz assim, ó, what do you prefer, cold or warm weather? O que você prefere? Um clima frio ou um clima mais quentinho, né? Do you prefer indoor or outdoor activities? Então, ele está perguntando se você prefere fazer atividades fora, né? Ou seja, assim, ao ar livre, que é outdoor, ou indoor, ou seja, atividades que são feitas em ambientes fechados, que mais na frente a gente vai estudar sobre isso aí também. Indoor and outdoor activities. Do you prefer to wear a jacket or a swimsuit? Você prefere usar uma jaqueta, que a jaqueta geralmente é usada em climas mais frios, ou uma roupa de banho, né? Então aí vamos pensar, né? Quais são as estações do ano aí que vocês gostam. Aí aqui, some people prefer warm weather. Algumas pessoas preferem o clima mais quente. They like to walk around during a sunny day. Elas gostam de caminhar num dia ensolarado. Some prefer to enjoy a rainy day, a warm blanket and a hot cup of tea. Algumas pessoas preferem curtir um dia chuvoso, tomar uma xícara de chá, né? Aí, what do you prefer? O que você prefere? Where are you going to study seasons of the year? Can you name them in Portuguese and then in English? Então, isso aí nós vimos lá na abertura do capítulo, né? Que a gente vai estudar as estações do ano e perguntou se vocês sabiam o nome dessas estações em português e inglês. Mas aí, como eu já falei,
né? Ele já abre aqui com uma realidade aumentada, que é um vídeo, né, que fala sobre as estações do ano e algumas características. Ele até colocou aqui, né, ó, o vídeo, ó, você está vendo aqui que ele está falando sobre o outono, mas ele vai falar sobre as 4 estações. Vamos lá. There are 4 seasons: spring, summer, fall, and winter. Depending on where you live, the seasons happen at different times of the year. I live in the northern hemisphere. In this part of the globe, spring comes in March, summer comes in June, fall comes in September, and winter comes in December. If you live in the southern hemisphere, it's the opposite. Então, ela disse aqui nesse vídeo que as estações do ano, elas ocorrem, no caso, por exemplo, todo ano, né? Só que tem um período para começar e para terminar essas estações do ano. E ela descreveu quais são os meses em que começa e que terminam as estações do ano, certo? Claro que isso vai depender, gente, também da nossa localização dentro do globo, né? Então, por exemplo, enquanto que aqui o mês de junho, julho e agosto é o inverno para algumas regiões do nosso Brasil, como no sul, tá? Mas lá nos Estados Unidos, que está um pouco acima, lá o inverno é em dezembro, novembro, dezembro, janeiro, se eu não me engano. Quer dizer, é diferente, isso tem a ver com geografia, tá? Então isso aí eu vou deixar para quando vocês forem ver isso com a tia Cris, né? Que é ela que ensina ciência, geografia, essas coisas. Então, ela vai explicar melhor para vocês. Mas tem toda uma questão geográfica, né? A diferença, quais são os meses em que ocorrem essas estações do ano, tá? Então, vamos lá. Seasons of the year and temperature, né? Ou seja, aqui nós vamos aprender os nomes das estações do ano e algumas características também e um vocabulário também relacionado com as estações do ano, certo? Então, eu vou colocar aqui o áudio, tá? Spring, summer, fall, winter, hot, warm, cool, cold. Então, aqui ela colocou, né? Primeiro, spring. Pela imagem, a gente já identifica que é a primavera, né? Primavera, tem as flores, né? Bem colorido. Summer, é o verão. Tá mostrando a imagem da família na praia, curtindo, né? O sol, o calor, o mar. Fall é o outono. Então, aqui tá mostrando, né? Várias folhas no chão, porque as árvores perdem as folhas nesse período. É um período um pouco mais frio, mas não é tão frio quanto o winter, que é o inverno, né? Ó, aqui na imagem está nevando, mas significa que todos os lugares nevam quando está no inverno? Não, tá? Aí nós temos aqui hot, quente, que se a gente pode relacionar com quem? Verão. Warm, né? É um clima mais quentinho, que tem a ver com o quê? Com a primavera. Aí aqui, cool, né? Agradável, né? Ou seja, fresco. Aí aqui, cold, frio. Então, alguns deles aqui a gente vai poder relacionar com algumas estações do ano. Nessa outra aqui, ó, nesse outro RA, ele tá mostrando informações a mais, né? Coisas assim que é bom a gente saber. Vou até colocar aqui no começo. Então, aqui, ó, time curiosities, né? Algumas curiosidades sobre o tempo. Ele diz que Daylight Saving Time, o que é isso? É o horário de verão. Né? Aqui, antes, né? Não aqui na nossa região, mas no Brasil, né? Não tem mais, mas teve até, acho que 2019, se eu não me engano, o horário de verão, 2019, 2018, não lembro bem. O horário de verão, que geralmente a gente tem que adiantar o relógio, né? 1 hora. Depois nós temos que atrasar os relógios quando acaba esse horário de verão, tá? No 2 aqui, que ele fala do quê? Sobre a linha internacional, uma linha imaginária. O que é isso? É um lugar, né? Ó, vocês estão vendo aqui como se fosse uma linha, né? Onde se dividem as questões das horas, né? Ele falou aqui que isso acontece geralmente no Japão em relação a outros países. Como assim?
Por exemplo, aqui, agora, nesse exato momento, são 9 horas, tá? 9 horas da noite, que eu estou gravando essa aula aqui às 9 horas da noite. Significa que no Japão são 9 horas da manhã, ou seja, tem uma diferença de 12 horas. Então, a gente chama isso aqui de International Date Line, que é como se fosse uma linha imaginária que divide os países em relação ao tempo. E o número 3, ele fala sobre calcular, né, o tempo, que também tem a ver um pouco com aquilo que eu acabei de dizer, de saber que horas serão, por exemplo, na Colômbia. Na Colômbia são 2 horas a menos que o nosso país. Então, se aqui são 9 e 7, lá significa que são 7 horas e 7 minutos. Mas são 7 horas da noite também. Eles estão, né? Não é que nem no Japão, que eles têm uma diferença de 12 horas, né? Eles já estão no futuro, vamos dizer assim. Aí aqui nós temos other vocabulary, ou seja, outro vocabulário, mas é um vocabulário relacionado a isso que nós estamos vendo. Então, eu vou colocar primeiro o áudio, depois a gente vai conversar. Beach, trees, rainbow, sky, snow, winter, mountains, nature, flowers, sea, summer. E ele não falou o rio. Então, aqui, beach significa praia. Trees, árvores. Rainbow é o arco-íris. Sky é o céu. Snow, a neve. Winter, que a gente já tinha visto, né? Que é a estação do ano, inverno. Mountains, montanhas. Nature, natureza. Flowers, flores. Sea, o mar. Summer, verão. E rio, como se fosse desfiladeiro, como se fosse penhasco, tá? Aí aqui, day and night. A gente não tá falando sobre o Japão, né? Então aqui a gente vai ter um texto que tá falando exatamente sobre essa diferença de horas, né? Entre o Brasil e o Japão. Vamos ouvir o áudio. When it's morning in Brazil, it is already night in Japan. When you are getting ready to go to school, children in Japan are having their dinner or going to bed. When children in Japan are about to leave their homes to go to school early in the morning, Brazilian children are having a shower or dinner. Muito bem. Então, aqui vocês estão, pela imagem já dá para imaginar o que ele está falando, né? O que ela disse aí. Então, ele disse, when it's morning in Brazil, it's already night in Japan. Então, quando é de manhã no Brasil, já é noite no Japão. When you are getting ready to go to school, children in Japan are having their dinner or going to bed. Ou seja, quando você está se preparando para ir para a escola, né, de manhã, que ele está falando que no Brasil é de manhã, as crianças no Japão, elas estão jantando ou já indo para a cama. When children in Japan are about to leave their homes to go to school early in the morning, Brazilian children are having a shower or dinner. Aí ele já disse assim, aí quando é o contrário, quando as crianças japonesas estão deixando as suas casas para ir à escola de manhã cedo, as crianças brasileiras estão tomando banho ou jantando, né? Ou seja, é o contrário. Então, se aqui é de manhã, 7 horas da manhã, lá vão ser 7 horas da noite. E lá quando for no Japão 7 horas da manhã, aqui vai ser 7 horas da noite. Ou seja, sempre o contrário, certo? Vai ser sempre assim o contrário, porque existe essa diferença de hora. Aí aqui, crianças, na parte de hands-on, a gente vai checar a resposta correta. De acordo com o quê? Com aquele pequeno texto e aquelas imagens que a gente acabou de ver. When it's morning in Brazil, quando é de manhã no Brasil. It's morning in Japan too, é de manhã no Japão também. It's already night in Japan, já é noite no Japão. Ou it's afternoon in Japan, está tarde no Japão. Não, é à noite, então vocês vão marcar aqui essa resposta aqui no meio, tá?
Letra B. What are children in Japan doing when Brazil children are going to school? O que as crianças japonesas estão fazendo quando as crianças brasileiras estão indo para a escola? Se a gente falou que era o contrário, se de manhã as crianças brasileiras estão indo para a escola, as crianças japonesas estão fazendo o quê? They are going to bed, elas estão indo para a cama. They are going to school too, elas também estão indo para a escola. Ou they are having breakfast, ou elas estão tomando o café da manhã. Se a gente está falando que são horas contrárias, se de manhã as crianças brasileiras estão indo para a escola, as crianças japonesas estão indo dormir, certo? Então aqui, página 76, listen and practice. Então aqui é só para a gente ouvir o áudio, né, que fala sobre algumas características aqui das estações do ano. Vamos ouvir. It's spring. It's warm and sunny. It's summer. It's hot, very sunny and humid. It's fall. It's windy. It's cool. It's cloudy. It's winter. It's cold. It's snowing. Muito bem. Então aqui, ó, it's spring, é primavera. It's warm and sunny. Está quentinho, ou seja, nem está fazendo muito calor e nem faz frio. And sunny, ensolarado, tem sol, né? Aí na outra, it's summer, é verão. It's hot, very sunny and humid. Né? Está quente, muito ensolarado, significa que o sol está um pouco mais forte, e úmido, tá? Então deixa eu baixar aqui. It's fall, é outono. Ó, vocês estão vendo aí que tem, né? It's windy, está ventando. It's cool, está fresco, tipo assim, um pouco mais frio, né? It's cloudy, está nublado. E it's winter, né? É inverno. It's cold, it's snowing, né? Está frio e está nevando. Aí aqui na parte de hands-on, nós vamos responder, marcar a alternativa de acordo com as características que nós acabamos de ver sobre essas estações do ano. Então, na letra A, spring is warm and cloudy, é quentinho e nublado, ou warm and sunny, warm and sunny. B, summer is, verão é sunny and humid, windy and cool, ele é ensolarado e úmido, então marca essa primeira. Fall is, né, o outono é hot and sunny, quente e ensolarado. O outono, não, é cool and cloudy, né? Letra D, winter is cool and sunny, ele é fresco e ensolarado. Ou cold, cold marca o X aqui, tá? Find the words and write a sentence. Ou seja, você vai primeiro encontrar as palavras que estão aí. Primeiro você vai procurar se tem palavras na forma horizontal. Então, quando você olhar todas as linhas, você vai procurar aqui na vertical. Então, olhar o que está aqui. Tá certo? Então, aqui, ó, você já sabe quais são as palavras. Depois que você encontrar, você vai formar uma frase aqui, que ele não deixou espaço, mas no livro de vocês tem um espaço para escrever uma frase. E aqui, gente, é só para a gente praticar a conversação. Ó. Do you like the nature? Yes or no? Você gosta da natureza? Sim ou não? Aí a pessoa responde, I like the mountains, the rainbow, the skies, the sky, the flowers, the trees, the rivers. And you? Eu gosto das montanhas, do arco-íris, do céu, das flores, das árvores, dos rios. E você? I like the sea. Eu gosto do mar. I like the mountains. Eu gosto das montanhas. I like the mountains during the winter. I like the snow, skiing. Eu gosto das montanhas durante o inverno. Eu gosto da neve, de esquiar. I like going to beach during the summer, swimming. Eu gosto de ir à praia durante o verão, nadar, né, fazer várias coisas. Aí aqui na página 78 tem check. Né? The correct season and color the pictures. Then write some characters to describe it. Então, primeiro, que imagem é essa aqui? Que estação do ano representa essa imagem?
É summer, fall, winter, spring. Summer, primeiro vocês vão marcar um X, em seguida vocês vão pintar e por último escrever uma frase. It's summer. It's sunny and hot. Ponto. Que ele quer que escreva alguma característica. Aqui na outra imagem nós temos o quê? Summer, fall, winter ou spring? Winter, que é o inverno. Então aqui é a característica. It's winter. It's snowing and cold, né? E frio. Está nevando e está frio. E aqui na página 79, ele está pedindo para vocês relacionarem. Por exemplo, o número 1 é spring. O que é que representa aqui a primavera? Vocês vão procurar a imagem aqui que representa a primavera. Tá aqui. Agora, tem duas aqui, gente. Ó, tem duas imagens aqui que podem se repetir, tá? Ou seja, que pode ter o mesmo número. Por exemplo, aqui, ó. Pode ser summer, pode ser beach, cadê? Certo? Até pegar aqui o livro de vocês, porque são duas imagens que podem repetir os números, ó, aqui na página. Ó. Pronto, são essas duas imagens aqui, ó. Essa imagem é essa, porque todas as duas aqui podem representar o 11, que é summer, né, que é o verão, e pode representar também o 13, que é o mar. Os dois representam o mar ou o verão. Então, tanto faz eu colocar aqui 11 e aqui 13, ou aqui 13 ou aqui 11, vai estar correto do mesmo jeito, certo? E aqui, na questão número 6, ele está pedindo para desenhar de acordo com a descrição. It's humid and hot. É úmido, está úmido e quente. It's always sunny. Sempre está ensolarado. We usually go on holiday during the season. Geralmente nós estamos de férias nessa estação. Como? Eu vou dar só uma dica aqui, tá? É o verão, porque lá tem as férias de verão. Então, no caso aqui, ele diz que geralmente nós estamos de férias nessa estação, né? Então, lá nos Estados Unidos, eles estão de férias nessa estação do ano, que é o verão. Eles aproveitam para ir à praia, então vocês vão fazer um desenho relacionado com com essa estação do ano, tá bom? E com isso nós terminamos a nossa aula de hoje. Crianças, não deixem de fazer essas atividades, são muito importantes, tá bom? Pois um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!